João 4, do verso 1 ao 18, texto conhecido, e eu quero ler com os irmãos nessa manhã e refletirmos um pouco, então, aqui na palavra de Deus. O texto está aí, João 4, do verso 1 ao verso 18, e a palavra de Deus, ela diz assim: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das águas que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o que, irmãos? Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de que horas? Meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia um conflito sério entre os judeus e os samaritanos. Verso 10. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria o quê? Água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa tal água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água, que água? A água do poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água. Quero que o Senhor me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, verso 17: Eu não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido. Por quê? Verso 18. Por quê? Vamos ler juntos o verso 18? Porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Texto muito conhecido do Evangelho, esse encontro de Jesus com essa mulher, a mulher samaritana, e esse encontro ele aconteceu à beira de um poço. Como é que era o nome do poço? O poço de Jacó. Esse encontro aconteceu à beira de um poço e nesse primeira parte desse encontro com essa mulher, o assunto gira em torno da água. Se fala muito aqui de água. Água e, portanto, sede. Jesus, que horas que era que ele chegou ali em Sicar com seus discípulos? Que horas do dia que era? Meio-dia. Ele estava como? Cansado da viagem. Naquela época eles não tinham metrô, irmãos, eles iam a pé, amém? Eles iam a pé. Jesus estava cansado da viagem, sol do meio-dia, ele estava com sede. Ele sentou à beira do poço, os discípulos foram comprar comida, e nesse momento ele está ali sozinho, sentado à beira do poço. Ele não tem com que tirar a água do poço. Ele estava em viagem, mas aí chega a mulher, e mais para frente diz que ela deixa o cântaro dela, ela deixa a jarra com a qual ela foi tirar a água,
para ir avisar os homens da cidade que possivelmente o Messias de Israel estava ali à beira do poço e o pessoal precisava ir lá para conhecê-lo. O pessoal da cidade de Sicar. O poço ficava fora do vilarejo. E aí ela chega com o seu cântaro e eles começam a ter esse diálogo que gira em torno aqui, em primeiro lugar, da água e, portanto, da sede. E esse diálogo de Jesus com essa mulher nos coloca diante dessa realidade, irmãos, das necessidades humanas. Quais são as sedes, as fomes, as carências do ser humano e da alma humana? Esse texto aqui nos fala dessa sede humana. Essa mulher está indo buscar água, porque ela também está com sede. E aqui Jesus começa um diálogo com essa mulher e ele nos coloca diante dessa realidade das nossas grandes necessidades. E aqui o texto nos fala de pelo menos duas necessidades humanas imensas que nós temos, que são, em primeiro lugar, a sede humana natural, a necessidade humana que é natural de todos os homens. E depois, no diálogo com Jesus, Jesus começa a revelar para ela que além da sede natural, existe também a sede espiritual. Nós temos aqui a água do poço de Jacó, e nós temos também a água viva que Jesus oferece. Nós temos a água do poço de Jacó e nós temos a água viva de Jesus. E isso nos fala dessas duas necessidades que todo ser humano tem. As necessidades humanas que são naturais, mas também a grande sede espiritual que o ser humano tem. A água do poço de Jacó e a água viva de Jesus. E nós precisamos das duas águas, amém, irmãos? Jesus aqui conversa com essa mulher e ele começa a mostrar para ela que além da sua sede humana natural, que ela não consegue saciar nunca, ela tem uma fome, uma sede espiritual profunda. E é porque ela tem essa sede espiritual, ela não consegue nunca encontrar sossego também para a sua sede humana natural. Porque essa é uma mulher sedenta. Ela é uma mulher que tem fome, que tem desejos. Quantos maridos ela teve? E ela estava solteira agora ou não? Ela estava com um sexto relacionamento. E esse sexto relacionamento nem marido dela era. Aí os teólogos ficam conjecturando, né? O texto não fala, mas não é teu marido porque é marido de uma outra? Ou não é teu marido porque vocês não assumiram o relacionamento? Vocês só estão, como o pessoal diria hoje em dia, assim, só estão ficando? Ela é uma mulher, você percebe que ela é uma mulher sedenta, ela está buscando satisfazer suas necessidades, ela tem a sede física da água do poço, mas ela também tem uma sede humana da sua alma, sede de amor, sede de afeto, sede de relacionamentos, são carências humanas. E aí Jesus diz para ela, e Jesus começa a dizer para ela assim: olha, você está nessa sofreguidão e nessa busca, você tem essa sede, e você já entrou num relacionamento, criou uma expectativa, mas logo depois termina. Porque você percebe que aquele homem não supriu, aí você pulou para um outro homem. E isso durou uns 6 meses, e você estava assim, mas logo você começa a perceber que não supre, e aí ela faz o quê? Ela vai para um outro relacionamento, e depois vai para um outro relacionamento, e depois vai para um outro relacionamento, e agora está em mais um. E ela está ali, nessa busca humana, como muita gente hoje, buscando intensamente algo que satisfaça a sua alma,
buscando intensamente através dos poços de Jacó. Porque esses são os poços de Jacó, que vão tratando dessa sede humana natural, buscando ali encontrar um sentido, uma paz e um descanso para a sua alma. Esse é o estado dessa mulher, é o estado de muita gente. E aí, em João aqui 4, Jesus começa a mostrar que você tem uma outra necessidade muito mais profunda. E porque você tem uma outra necessidade muito mais profunda, é que você fica nessa busca intensa sempre, 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 e nunca acha, nunca pacifica, porque você precisa da água do poço de Jacó, mas além disso, você tem algo que só Jesus Cristo pode dar, você tem uma sede que só Jesus pode suprir, que é a sede da água viva que Jesus tem para oferecer. Essa sede intensa. E esse texto nos fala disso. O que é essa água viva? E por que a gente entende aqui, lendo esse texto, que essa água viva, então, fala dessa grande sede espiritual, a necessidade espiritual do ser humano? O que é essa água viva? O próprio João responde, o Evangelho aqui responde, João capítulo 7, eu vou pedir para colocar ali, João capítulo 7, do verso 37 até o 39, e aí que o Evangelho responde, olha o que diz o texto. Aqui, agora estava no último dia, o grande dia da festa. Que festa? A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos celebra a peregrinação de Israel no deserto. Quando Israel passou 40 anos aonde, irmãos? Peregrinando aonde? No deserto. Deserto é um lugar que tem muita água ou é árido? Dá para plantar mandioca lá, plantar alface no deserto. Vamos plantar, dá para plantar melancia? Deserto é um lugar o quê? Seco. Israel passou 40 anos. Eles estão agora celebrando a fidelidade de Deus sobre o seu povo, sobre esses 40 anos do deserto. É uma festa. No último dia da festa, olha só, gente, sequidão, aridez, água. O tema da sede, o tema da necessidade. E aí, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta. O que ele disse? Vamos ler juntos? Se alguém tem sede, venha a quem? Venha a mim e beba. Por quê? E aí ele fala, verso 38, quem crer em mim, vir a mim e beber, é sinônimo de confiar em mim, crer em mim, render a sua vida a mim. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, o quê? Fluirão rios de água viva. A mesma coisa que ele falou para quem? Para a mulher samaritana. Você vai ter uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o que é essa água? O que é essa fonte? Verso 39. Isso ele disse a respeito do que, irmãos? Do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas quando Jesus foi glorificado, ele entronizou nos céus, no dia do Pentecostes, Jesus derramou o Espírito Santo sobre todos aqueles que creram, que criam nele, e todos aqueles que viriam a crer ao longo da história, foi-lhes dado o dom, a dádiva, o presente do Espírito Santo. O que é essa água viva? O que é a água viva? É o Espírito Santo de Deus, irmãos. É o Espírito Santo de Deus. E é muito importante a gente entender que eu só posso matar essa sede em Jesus. Por quê, irmãos? Porque é Jesus que nos batiza com o Espírito Santo.
a dádiva, quem nos dá o Espírito Santo, quem nos batiza com o Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Essa era uma prerrogativa do Messias. É por isso que eu, pela fé em Cristo, quando eu recebo Cristo na minha vida, pela fé, agora Cristo se torna meu Senhor e Salvador, Ele me batiza com o Espírito Santo, Ele me dá a água viva. É o que nós lemos no texto, da mulher samaritana. Jesus falou para ela o quê? Aquele que beber da água que eu lhe... Quem é que dá essa água? Quem é o único que pode dar essa água? Porque assim foi decidido por Deus. Uma prerrogativa do Messias é que ele morreria na cruz em nosso lugar, ele pagaria o preço da nossa dívida. Ele venceria a morte, seria glorificado, e ele então nos daria a promessa do Espírito Santo. É assim que Jesus nos diz que Ele é quem dá essa água. Mateus 3,11, o texto vai aparecer aí na tela, Mateus capítulo 3, verso 11, palavras agora de João Batista. João Batista é o último profeta da antiga aliança. A antiga aliança está terminando com João Batista. E uma nova aliança está começando com Jesus Cristo. E o último profeta dessa antiga aliança, ele diz assim: eu batizo vocês com água para arrependimento. Agora, mas aquele que vem depois de mim, quem é o que vem depois de mim? Jesus. Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias dele. E o que ele vai fazer? Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos de Jesus para matar a nossa sede, porque Jesus é quem tem a água viva. A água viva é o Espírito Santo, que Ele derrama sobre nós, na nossa vida, naqueles que creem, que confiam e que entregam a sua vida para Jesus. Esses recebem essa água viva. A água que mata a sede. E essa história aqui, dessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, ela nos fala sobre dois equívocos que nós podemos cometer em relação a essa sede espiritual, que só Jesus pode suprir, porque é Jesus quem nos batiza com o Espírito Santo, Ele nos dá o Espírito Santo. Dois erros que nós podemos cometer em relação a essa sede espiritual, que essa história e a experiência dessa mulher nos ensina. O primeiro erro em relação à sede espiritual é tentar matar a sede espiritual através das águas do poço de Jacó. Eu quero matar a sede espiritual que eu tenho, que Jesus revela aqui, que há uma profunda sede do ser humano. Eu quero matar a minha sede espiritual bebendo das águas do poço de Jacó. Porque, como nós vimos aqui, é isso que essa mulher estava tentando fazer. Essa mulher estava tentando matar a sua sede espiritual, tentando se suprir, se encher, suprindo as suas necessidades humanas naturais, através de relacionamentos, através de tantas coisas, e muitas vezes nós queremos suprir essa necessidade espiritual através não bebendo da água da vida, da água viva, mas bebendo da água do poço de Jacó. Lembre-se, meus irmãos, que o poço aqui, a água do poço de Jacó, simboliza as nossas necessidades humanas naturais. Nós temos necessidades físicas naturais, comida, bebida, e a gente quer encontrar muitas vezes realização
se enchendo, se empanturrando de coisas. Tem gente que tenta encontrar vida e realização se enchendo de tanta coisa. Alguns vão na feijoada, e se eu ou me encher outros vão na bebida, na droga, a gente vai tentando encher encher as nossas necessidades físicas para tentar encontrar isso. Outros relacionamentos como essa mulher, necessidades emocionais, pula de um relacionamento para outro, fazem tantas coisas, e no fundo o que tem é essa sede, e nunca realiza. Sonha, luta, não, se eu conquistar aquela posição, se eu conquistar aquela coisa, é um desejo humano natural. Nós todos temos um desejo de conquista, amém, irmãos? Todos nós. É uma necessidade do ser humano. Deus nos criou assim. Essa necessidade foi plantada por Deus, quando Ele disse para o homem: domine sobre a terra, sujeite a terra, domine sobre as aves do céu, os peixes do mar, todo animal que rasteja sobre a terra, sobre a criação. Deus plantou em mim esse desejo de transcender, de conquistar, de dominar. E aí eu vou atrás disso, achando, não, se eu conquistar aquele trabalho, aquela posição, aquele poder, aquela grana, aquela coisa, se eu conquistar, aí eu vou me realizar. E aí ele vai, ele luta, ele mente para os outros, ele trapaceia, ele faz tanta coisa para conquistar, e ele conquista. Quanto tempo dura a alegria? Quanto tempo dura, irmãos? E logo depois, ele está querendo conquistar mais uma coisa, porque ele não encontra essa satisfação. Ele está querendo matar a sua sede mais profunda, espiritual, através dessas águas do poço de Jacó, tentando satisfazer simplesmente através da satisfação de suas necessidades humanas naturais. E ele não vai conseguir. Eu já disse aqui, e todo mundo tem essa experiência. Quando você era criança, época de Natal, a minha mãe comprava o presente para a gente lá em casa, assim, mais ou menos um mês antes do Natal. Eu já falei isso aqui. Minha mãe comprava o presente e deixava o pacotão em cima do armário, assim, a gente ficava todo mês de dezembro olhando para o pacote. E a gente era criança e ficava imaginando, o que será que tem lá dentro? Né? Será que é uma bola? E você ficava, e não sei o quê, olhando para o pacote, e aí parece que o mês de dezembro passava mais devagar, né? Que você queria que chegasse logo dia 24, a festa, o pinheiro, a minha mãe lá, e aí chegava dia 24, a gente rasgava o pacote, abria o presente e brincava para sempre, é isso? Durava, no outro dia já perdia, dependendo do brinquedo, no outro dia já perdia a graça. Dependendo do presente, já perdia a graça, rápido, porque nós somos assim. Quem beber da água deste poço, Jesus disse o quê? Voltará a ter sede. E nunca vai se realizar. Então esse é o primeiro erro, que sobre a nossa sede humana, que essa história nos alerta, e ela diz, não é por aí. O primeiro erro é tentar matar a sede da água viva, que só Jesus pode dar, com as águas do poço de Jacó. Mas o segundo erro que essa história nos ensina e nos fala é a gente achar que se a gente beber da água viva, eu não vou mais precisar da água do poço de Jacó.
O segundo erro que essa história aponta é que a gente começar a achar que se eu beber então dessa água viva que Jesus me dá, eu não preciso de mais nada, amém, pastor? Eu não preciso mais da água do poço de Jacó, porque é exatamente isso que a mulher samaritana, ela diz, e ela cria essa expectativa no coração. Se não, veja João capítulo 4, João capítulo 4, o verso 13, 14 e 15, olha só a sequência do texto. Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Está falando do Espírito Santo, está falando aqui agora da sede espiritual. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vamos ler juntos agora a resposta da mulher no verso 15. Olha a expectativa que ela criou. Verso 15, vamos ler juntos? A mulher... Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise ir aqui. Qual foi a resposta da mulher diante dessa revelação de Jesus, dessa palavra de Jesus? Eu vou te dar o Espírito Santo. O Espírito Santo será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna, e você não vai mais ter a sede espiritual. Aí ela fala o quê? Ah, Senhor, eu quero. Eu quero, me dá dessa água, para que eu não mais tenha sede, e eu não precise mais fazer o quê? Eu não preciso levantar às 6 da manhã e ir lá fora da cidade buscar água no poço. Me dá dessa água, Senhor, para que eu não precise mais vir aqui para beber dessa água do poço. Qual é a expectativa dela? A expectativa dela é que se eu tiver, entregar a minha vida para Jesus, então, e beber a água que Jesus tem para dar, eu não vou mais ter as necessidades humanas que são naturais. Eu vou ficar tão cheio de Deus, e eu não vou mais precisar da água do poço de Jacó. Eu não vou mais sentir solidão. Eu não vou mais ter as minhas necessidades e carências. Eu não vou mais sentir cansaço. Eu não vou mais sentir e precisar das coisas que são naturais na vida de um ser humano e que um ser humano precisa. Se eu agora, então, beber dessa água que Jesus tem para dar. E ela cria essa falsa expectativa, como muita gente entre os cristãos às vezes nutrem essa falsa expectativa de que se eu tiver um encontro com Jesus, eu não vou mais sentir nada. Não vou sentir angústia, não vou sentir sede, não vou sentir fome de nenhum tipo. E aí, eu quero dessa água, Senhor, para que eu não precise mais vir aqui nesse poço. Eu não preciso mais de marido, eu não preciso mais de gente, eu não preciso mais de pessoas, eu não preciso de afeto, eu não preciso de relacionamento. Eu tenho Jesus, Jesus Cristo é tudo, Jesus me basta. É assim, irmãos. E é por isso que muitos cristãos hoje andam com culpas tremendas, porque eles entregaram a vida para Jesus, eles têm o Espírito Santo, mas eles continuam sentindo coisas que eles sentiam antes, necessidades que sentiam antes, sedes, fomes, porque criou essa falsa expectativa de que se eu tiver um relacionamento perfeito com Deus, eu não preciso mais de nada, Deus me basta. Mas a própria palavra de Deus diz que não é assim. Porque Jesus era perfeito ou não? E agora? Claro, Jesus era perfeito, amém, irmãos? Jesus foi impecável. O texto diz que Jesus chegou como ali daquela viagem? Ele estava cansado da viagem. Ele era cheio do Espírito Santo ou não? É claro, Jesus era perfeito, Jesus era cheio do Espírito Santo. Jesus tinha um relacionamento perfeito com Deus? Tinha ou não tinha? Mas ele cansava? E quando a gente está cansado, a gente precisa de reunião de oração ou precisa sentar?
texto fala que ele cansado fez o quê? Se assentou. Jesus perfeito tinha sede? Jesus perfeito precisava tirar férias? E tem crente que acha, se eu estou cansado é porque eu não devo ser um bom cristão se eu estou cansado. Porque se eu fosse um bom cristão, eu estaria sempre cheio, transbordando de uma esfuziante alegria, e eu jamais ficaria cansado. Isso é falsa expectativa, diz o Evangelho, sobre a tua sede, sobre a água que Jesus tem para dar. A água que Jesus tem para dar é o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo vem, meus irmãos, ele me completa. Mas a presença do Espírito Santo, que é Jesus Cristo em mim, através do Espírito Santo, não anula a minha necessidade das que são naturais da vida humana e que eu preciso, através das dádivas graciosas de Deus naturais, suprir na minha vida. Porque existe essa falsa expectativa, que se eu estou com sede, é porque eu não devo estar sendo um bom cristão. Isso não é verdade. Jesus cansa, Jesus tem sede, Jesus tem fome. Na experiência humana aqui, meus irmãos, nós temos as nossas necessidades humanas que precisam ser supridas do modo de Deus nas nossas vidas. Você quer ver só? E aí eu vou encerrar a mensagem sobre esse ponto. A palavra de Deus diz que Deus criou Adão. Vou pedir para abrir lá em Gênesis 2:7. Gênesis capítulo 2, verso 7. A palavra de Deus diz que aqui em Gênesis 2 que Deus criou Adão. E aqui Adão não é o homem, é o homem sexo masculino, é Adão. Depois ele vai criar Eva, né, aqui no capítulo 2. Então aqui Deus agora criou Adão. O homem, Adão. Aquele ser integral, Adão, masculino. Então o Senhor Deus formou o homem, o Adão, do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Verso 8, pode colocar o verso 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Deus formou Adão, Deus fez um jardim, colocou o homem no jardim, diz que o jardim tinha ouro das terras de Havilá, tinha muitas águas, o rio Tigre, o Eufrates, o Pison, saíam do jardim. Era uma maravilha, amém, irmãos? Era um lugar maravilhoso. Deus formou Adão ali. E Deus se relacionava com Adão ou não? Adão e Deus tinham um relacionamento perfeito? O pecado não tinha entrado aqui. Adão e Deus, no paraíso, tinham um relacionamento perfeito. Mas olha agora o que diz o verso 18. Gênesis 2:18. A história vai se desenrolando. Eu vou pedir para abrir ali. Vamos ler juntos, irmãos? Gênesis 2:18. O Senhor Deus disse ainda: olha que coisa incrível. Adão no paraíso, se relacionando num relacionamento perfeito com Deus, sem pecado, sentia falta de alguma coisa? Tinha falta ou não? O próprio Deus diz que ele estava se sentindo como? Sozinho. Havia um sentimento de solidão. E que Deus supre esse sentimento de solidão como? Criando a Eva. Diz o texto aqui que Adão, ele deu nome para os animais, mas não se achava, enquanto ele foi andando em toda a criação e dando nome para os animais, não se achava para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O verbo achar significa que ele estava procurando. Havia uma falta. Num relacionamento perfeito com Deus, Adão ainda assim sentiu o quê? Uma fome, uma sede. Que Deus supre como? Através
da Eva, através desse relacionamento. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? É que Deus não olha para Adão quando Adão está lá se sentindo sozinho. Deus fala assim: ô Adão, você é um pilantra mesmo, hein, Adão? Te formei, te pus no paraíso, te pus no meio do ouro, dos rios, uma coisa linda, te dei tudo. E você, eu venho todos os dias, na viração do dia, falar com você, eu me relaciono com você, Adão, eu desço do céu para falar com você, e você ainda está se sentindo sozinho? Ah, não, vou matar. Estou de mal. Não, porque essa é a natureza humana, irmãos. É a natureza humana. Nós precisamos de Deus, mas nós também temos as nossas necessidades que são humanas e que Deus deseja nos abençoar do seu jeito, a seu modo. Mas nós não podemos cair nesse engano dessa mulher. Essa mulher, quando ouve falar da água da vida, a água viva, espiritual, que vai matar a sua sede, ela diz assim: então me dá dessa água para que eu não precise mais aqui do poço de Jacó. Jesus fala assim: não, filha. Não é assim que funciona. Você tem sede, e tem dois erros que a gente comete, da nossa profunda sede, da nossa sede espiritual. O primeiro erro é tentar suprir a sede espiritual sem Jesus, bebendo de tudo, se relacionando com tudo, buscando e tentando através da água do poço de Jacó matar a sede espiritual, que não pode ser matada pelo poço, só pode ser saciada por Jesus Cristo, porque o Espírito Santo é Ele quem dá. Mas o segundo erro é achar que se eu tenho Jesus e eu recebi o Espírito Santo, eu agora não preciso mais das águas do poço de Jacó. Eu vou ser tão espiritual, mas tão espiritual, que eu não preciso de mais nada. E a palavra de Deus fala: isso também está errado. Isso é um extremo que também vai desapontar você, porque eu tenho Jesus, mas eu ainda tenho as minhas necessidades, e que ao modo de Jesus, conforme a orientação da palavra de Deus, Deus me ensina a suprir e fazer as pazes com essa minha necessidade, que é humana, que é natural, que Deus deseja nos abençoar. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe. Nós vamos orar. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós estaremos encerrando aqui o nosso culto. Enquanto os jovens aqui se preparam, vamos ficar em pé. Fecha os teus olhos. Abra o teu coração para o Senhor. E eu não sei se você já entregou sua vida para Jesus, mas lembre-se que só Jesus Cristo tem a água viva que pode matar a tua sede espiritual. Creia nele, confie nele, entregue sua vida para ele. E se você chegou aqui hoje tendo Jesus, tendo o Espírito Santo, mas no teu coração você percebe aí fome, sedes, apresente isso também diante dele. E fale: Senhor, está aqui a minha sede, Senhor. Eu estou com essa angústia, eu estou com essa luta. Eu te apresento isso em oração, para que o Senhor, com a bênção do Senhor, me dirija nessas coisas e eu possa também ter essa minha sede natural, abençoada e suprida por ti, essa sede do poço de Jacó. Nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe o teu povo. Abençoa, Senhor, todos aqueles que hoje vivem, Senhor, buscando com angústia alguma coisa, Senhor, que satisfaça as suas vidas, e que elas entendam que é só no Senhor que nós vamos poder ter essa nossa necessidade espiritual mais profunda, Senhor, a sede espiritual
descedentada através do Teu Santo Espírito. É só em Ti, Jesus. Abençoa, que o Senhor ilumine, Senhor, que o Senhor toque no coração daqueles que hoje, no seu engano, tentam, através de muitas coisas, muitas maneiras, Pai, muita busca, tentam matar a sede espiritual naquilo que não é a fonte da água viva. E que possam hoje se voltar, Senhor, e receber a água que só o Senhor pode dar. E aqueles irmãos que já creem em Ti, que têm o Espírito Santo, e que hoje também, mas continuam percebendo no coração que tem suas sedes, necessidades, lutas, angústias, que o Senhor abençoe a vida desses também. E que eles, de modo equilibrado, orientado pela Tua palavra, Senhor, possam se satisfazer no Teu Evangelho. E com moderação, Senhor, aprendendo a se contentar em meio, Senhor, às suas necessidades, angústias e desejos. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor, nessa semana que começa. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.